Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Hoje na CPMI do INSS teve muito babado, né? Foi preso o ex-presidente do INSS, já indicado para o Lula, mas também pegou tornozeleira o ministro do Bolsonaro, tá? E aí eles estavam querendo, né, os bolsonaristas, jogar tudo no colo do Lula, quando, na verdade, gente, essas prisões de hoje comprovam que a PF tem total independência sob os governos do PT, tá? Ninguém para a PF. A PF investiga. A PF entrou hoje até na casa da ex-nora do Lula numa investigação. Então, assim, a PF do governo Lula e Dilma não protege ninguém. A PF simplesmente faz o seu trabalho. E aí, o Sóstenes Cavalcante, né, aquele deputado do PL, que é o maior puxa-saco vivo do Bolsonaro, ele querendo tirar onda, cantar de galo para cima do PT sobre as investigações que chegaram ao presidente do INSS, que já foi demitido, já está na rua. Se fosse na época do Bolsonaro, ia ficar igual aquele presidente da Caixa, assediador, que ele demorou para demitir. O cara ficava lá assediando pessoas, né? Até hoje a Caixa está com um processo gigantesco de danos morais que nós vamos ter que pagar, mas ele tem que devolver o cara que o Bolsonaro indicou. E aí o Sóstenes, querendo cantar de galo, tomou uma traulitada do Randolph. Coloca aí pra gente aqui. O PT não devolve nada, não. O PT quer posar de bonzinho, não tem nada de bonzinho. A casa caiu. Presidente, a casa tá caindo graças àquela Polícia Federal que o pessoal aqui, bolsonarista, queria tirar as atribuições no PL da facção criminosa. Um dos relatórios deles, um dos relatórios que eles prepararam, retira fundo da Polícia Federal. Retira o poder de Polícia Federal de fazer operações como esta. É essa Polícia Federal que fez essa operação no dia de hoje, presidente, baseada em 2 núcleos nessa operação. O primeiro núcleo, o núcleo da Conafer. O segundo núcleo, segundo a imprensa, presidente, da CBPA. Presidente, senhor relator, Conafer entrou no INSS quando? Entrou em 2020. Ou melhor, entrou em 2017 e teve seu contrato, seu ACT renovado, meus caros colegas, em 2022. Eu falei 2020, sabe por quê? Silêncio, porque por favor. Em 2020, a Conafer, pelos seus ilícitos no INSS, ela foi denunciada. Ela foi denunciada por servidores, foi denunciada por empresários. 2020, deputado Paulo Pimenta, 2020, quem era presidente da República? Acho que era o senhor Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça não era Ricardo Lewandowski. Houve denúncia naquele período sobre a Conafer. A Conafer podia ter sido descredenciada porque a CGU não atuou em 2020 com as denúncias. Porque a Polícia Federal, talvez porque naquele tempo a Polícia Federal estivesse intimidada como eles querem intimidar hoje por lei. Como vocês querem intimidar pela lei hoje. Retirando atribuições, retirando os fundos da Polícia Federal, tentando aprovar leis contra a Polícia Federal, que só não avançou porque a sociedade e a própria Polícia Federal, através de suas associações de delegados e de policiais federais, denunciaram. Presidente, Conafer, o primeiro núcleo foi abordado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual não, presidente. Entrou em 2020, as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro de 2020, e o ACT da Conafer foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira,
que está com tornozeleira no dia de hoje. E isso vocês não falam. É porque o discurso é seletivo. Tem que parabenizar o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que vocês querem fechar. Tem que parabenizar a Polícia Federal, que vocês queriam tirar atribuições e queriam tirar os fundos. Senhores, silêncio, Tem que por favor. parabenizar a CGU, que nesse governo funciona. Que se funcionasse no governo de vocês, os aposentados não seriam somente lesados, seriam ressarcidos. Pois não, excelência. Nesse governo que investiga, que ressarce e que responsabiliza, está sendo bloqueado os fundos daqueles que estão roubando o INSS, ou que roubaram o INSS. Nesse governo que investiga e que ressarce, 3,7 milhões de aposentados já foram ressarcidos. Poderia ter sido ressarcido por vocês, não foram. Os aposentados são ressarcidos agora. 2,5 bilhões de reais tiveram de descontos de aposentados. Silêncio, por favor, gente. Novamente aos aposentados. Vocês não gostam muito de ouvir a verdade, não, mas a verdade toda é essa. É assim, é com a autonomia que a Polícia Federal investiga. E sobre partido político, se procurar nos RIFs, me parece que nos RIFs, doação de campanha foi para Partido Novo. E doação de dinheiro teve para o senhor Onyx Lorenzoni. Não me parece que o senhor Onyx seja do Partido dos Trabalhadores. Me parece que ele foi candidato a governador pelo Partido Liberal. Toma! Muito bom, né? E vejam só, 9 dos 10 que foram alvo dessa operação hoje estão ligados ao bolsonarismo. E saiu matéria agora na Fórum do Henrique, falando sobre esse ministro do Bolsonaro que pegou tornozeleira, tá? Segundo a PF, ele foi peça-chave para consolidar o esquema de fraude no INSS. Não adianta eles gritarem, tá? As impressões digitais do bolsonarismo estão por toda parte nesse escândalo. Olha só, a Polícia Federal aponta o ex-ministro do Trabalho e Previdência do governo Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, como figura central na manutenção e ampliação do esquema criminoso de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Eu acrescento que foi descoberto nesse governo e que as pessoas estão sendo ressarcidas neste governo, como bem lembrou o Randolph, tá? De acordo com investigações da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta, Oliveira ocupou posições estratégicas que garantiram a blindagem e a expansão da fraude durante um período em que esteve à frente da pasta entre março e dezembro de 2022. Relatório da PF, citado na decisão do ministro André Mendonça do STF, que autorizou 10 prisões e 63 buscas, afirma que José Carlos ocupou os mais altos cargos da administração pública em matéria previdenciária no Brasil, o que permitiu à organização criminosa manter e expandir o esquema. Interceptações de mensagens mostram o ex-ministro sendo chamado pelos codinomes Yasser e São Paulo. Em uma das conversas, ele agradece o pagamento de valores indevidos. Uma planilha apreendida registra repasse de R$100 mil associado ao seu nome em fevereiro de 2023. Recentemente, José Carlos Oliveira passou a assinar Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Foi o quê? Ele virou muçulmano? Será, Marcelo? Ainda segundo a PF, o esquema já operava em larga escala enquanto ele era ministro. Antes de assumir o cargo como diretor de benefícios do INSS, Oliveira teria autorizado o desbloqueio de R$15.300.000 para a Conafer, sem exigir a documentação de filiação dos segurados, contrariando normas internas e o acordo de cooperação técnica. Em setembro, ao prestar depoimento à CPI do INSS, o ex-ministro negou qualquer irregularidade, atribuiu eventuais abusos a entidades externas e possíveis servidores envolvidos, defendendo que não se devia pré-criminalizar ninguém. Você vê como são as coisas, né, Marcelo? Então, assim, o DNA do bolsonarismo está em toda essa falcatrua do INSS, tá? Dos 10 presos, 9 são ligados ao bolsonarismo, não é isso? Agora vai começar essa guerra de narrativas, né, Marcelo?
Sim, mas mais uma vez, eu acho que um dos sinônimos do bolsonarismo é a falta de qualidade. É impressionante, assim, porque os sócios Cavalcantes cometeu uma fala péssima, querendo criar essa narrativa falsa, mentirosa, de que é uma coisa do governo Lula. A CPI, que eles tanto trabalharam para acontecer, está mostrando por A mais B que é um problema gestado no governo Temer e executado com toda a força no governo Bolsonaro, por gente agora do alto escalão, com tornozeleira e preso, como foi hoje na operação de hoje. E a fala do Randolph é excelente, porque ele vai mostrando ali com dados, nomes, atuações. É muito bom quando o Randolph relaciona com o PL antifacção, porque o PL antifacção que tinha por objetivo acabar com a Polícia Federal, queriam tornar a Polícia Federal um setor que trabalharia quando provocado pelos governos estaduais. Então, era para acabar com a Polícia Federal e, dessa maneira, deixar, por exemplo, o tráfico internacional correr solto nas fronteiras, né? Brasil, Paraguai, por exemplo. Então, está sendo muito boa essa CPI, com muito material para mostrar a falta de qualidade do bolsonarismo e nos trambiques aos quais eles estão envolvidos, e trambiques medonhos, né, que tira dinheiro de gente aposentada, assim, muito boa. Como eu gosto de falar, o Randolph explicadinho dos sócios Cavalcante, e eu tenho certeza que eles estão muito arrependidos de terem dado start nessa CPI, assim como ficaram arrependidos com a CPI do MST, com a CPI dos jogos eletrônicos, que não deu em nada, porque começou a se voltar contra eles. Eles tinham a ilusão de que a PF ia ser como a PF na época do Bolsonaro, que não trabalhava, que o Bolsonaro não deixava ela trabalhar direito, né, Marcelo? Uhum. Eles achavam isso, que a PF ia fazer um serviço meia boca e tal, mas não acontece isso durante os governos do PT. A PF tem toda a liberdade e orçamento para investigar, que é justamente o que o Derrich, o Tarcísio, o bolsonarismo está querendo fazer, enfraquecer a PF, tirar poderes da PF e tirar o financiamento da PF. Um pacote completo. Eu acho que o Randolph foi bastante didático nesse aspecto. Uhum. Não, não vamos esquecer que o Moro se demite do governo porque o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Exato. Ele fez uma coletiva dizendo que não ia aceitar isso, que a Polícia Federal não poderia ser uma instituição para trabalhar, para defender os filhos de presidente, seja ele quem for. Então, é importante que a gente não esqueça desses fatos, porque eles têm relação com a primeira relatoria do Derrich. Está tudo conectado, gente. É impressionante. Tudo conectado.